vou apresentar a minha sequência didática que foi direcionada ao 5º ano. Primeiramente, a gente confeccionou junto com os alunos os material. Utilizamos para a confecção desse material as folhas de EVA, a tesoura, a fita colorida, a cola instantânea. Depois, trabalhamos junto com os alunos o raciocínio, em que duas faces opostas de um dado sempre somam 7. E depois eles exploraram o material. Depois montamos uma soma com o dado, né? Montamos a subtração. Isso os alunos, né, já não tinham mais dificuldade. Eles compreenderam bem, né? E os números estavam bem visíveis. Depois, foi feito um desafio em que o aluno, né, tinha que identificar as respostas com o resultado oposto. E assim, antes eles tiveram que pensar em qual número e do lado oposto ao que está visível. E memorizar tais números para depois fazer o cálculo. Foi feito isso, né, após eles terem compreendido muito bem o que foi ensinado. As posições dos dados, né, foram mudadas constantemente, né, e os alunos fizeram as somas, né, e mostraram o que eles conseguiram aprender. Boa noite e até mais. Na atividade da sequência didática, nós temos um ábaco. Ele é feito, essa proposta vai ser feita com o 2º ou com o 3º ano. Lembrando que se for feita com o 2º ano, seria bom frisar mais até apenas a centena, no máximo. Agora, para o 3º ano, nos finais do bimestre, seria bom introduzir a unidade de milhar e a dezena de milhar. O primeiro passo é confeccionar o ábaco com os alunos. Esse ábaco confeccionado pode ser feito de material reciclado. Por exemplo, pode ser substituído as tampinhas, essas rodelinhas, por tampinhas de garrafa PET. Esse material foi construído com os alunos, mas para fazer essa atividade, utilizamos esse para melhor visualização. O segundo passo, depois da confecção, é explicar aos alunos o que é o ábaco e os conceitos de unidade, de dezena, de centena, e deixar que também eles explorem o ábaco, socializar com eles, né, o que cada um significa e trazer para o campo da realidade. Quando eu utilizo a unidade, quando eu utilizo a dezena, quando eu utilizo a centena. Uma centena em dinheiro vale quanto? Uma dezena vale quanto? Uma unidade, 10 unidades. 10 unidades, aí entrando nessa parte. É importante lembrar eles que eu não posso colocar mais de 9 tampinhas aqui, ó, mais de 9 unidades. Quando eu vou colocar a décima, eu passo para uma dezena, de modo que eu tenho que deixar aqui apenas com uma dezena, vamos ignorar essa parte aqui, né? E aí, 10 unidades formam o quê? Uma dezena apenas. Então, mostrar, né, com eles a respeito disso e que mostrar que quando ultrapassa de 9, vou mudar a ordem. Mostrar que a primeira ordem é a unidade, dezena a segunda ordem, centena a terceira ordem. E até as centenas são as classes das unidades. Então, já começar a introduzir esses conceitos para eles, né, para que possa ser construído o aprendizado. No terceiro momento, seria interessante propor algumas atividades. Por exemplo, a professora pode formar com o ábaco que ela construiu, que tiver em mãos, um número. Por exemplo, esse número aqui, ó. Qual é o número que formou? Isso pode ser feito oralmente ou por escrito. Pode ser feito no quadro, mas eu acho que seria mais interessante fazer com o ábaco deles, né? Porque eles vão ter o construído em mãos. Aí ela pode propor diversos números, né? Para que eles possam consolidando as atividades. Na sequência didática foi citado várias atividades. Outra proposta é que eles mesmos criem aqui
E como é uma atividade que vai ser feita em duplas ou grupos, uma dupla uma hora pode criar para outra dupla responder. Qual que é o número que formou? Quantas unidades temos aqui? Quantas centenas temos aqui? Então, isso pode ser feito, né, aleatoriamente com os grupos. E por último, o quarto momento, para consolidar o aprendizado, é interessante propor aos alunos que cada grupo faça desafios aos colegas. Podem ser desafios semelhantes aos descritos no terceiro momento, mas daí eles deverão responder usando o material construído. Por exemplo, uma dupla vai lá e coloca esse número aqui. Qual é o número que... Aí ela vai entregar o ábaco para a dupla do lado e perguntar qual é o número que temos aqui. E vice-versa, né? Eles vão fazendo isso, pode ser feita até mesmo montagem de uma tabela, com os pontos de acertos e erros. Então, ali eles vão fazer de uma forma divertida, eles vão aprender a manusear o ábaco e a entender qual é a relação da matemática no uso desse material concreto. Então, aqui nós temos a proposta de montagem e apropriação de gráficos. Essa proposta é feita para o terceiro ano, mas ela pode ser ampliada para o quarto e quinto ano, só que tem que mudar, assim, a dificuldade da atividade, ou vice-versa, né? Inicialmente, a professora vai iniciar fazendo a proposta. Brincadeira que tiver mais votos é a que vai ser brincada no final da aula. Então, desse modo, vai despertar a curiosidade das crianças e vai estimular a curiosidade delas também e a fazer a atividade, né? No segundo momento, a professora deve trazer vários tipos de gráficos expostos em vários tipos de gêneros textuais, por exemplo, numa revista, no jornal ou no livro didático, né? Então, assim, vai mostrar aos alunos que os gráficos são uma forma de mostrar valores numéricos de diferentes formas visuais. E é importante deixar com que os alunos explorem e procurem em revistas, livros, né, esses tipos de gráficos, para que eles se familiarizam e conheçam, na verdade, o que é um gráfico. O terceiro momento é a montagem do gráfico. Para isso, deve ter um tema. Aqui, que está mostrado, o tema opcional é brincadeira preferida da turma. Então, mas pode ser o tema que a professora quiser ou que os alunos tiverem interesse. Então, eles poderão citar diversas brincadeiras. Aqui eu citei pique-pegue, pula-corda, amarelinha e pipa. O que seria interessante era que eles desenhassem essas brincadeiras, mas eu estou fazendo aqui somente um exemplo aqui para a gente ver. A professora vai mediar, né, para que eles compreendam onde cada detalhe do gráfico se localiza e assim, ao fazer a votação e construindo o gráfico, né? No caso aqui, por exemplo, a professora deve mostrar aonde que as brincadeiras devem ficar, aonde que o número está, né, que o gráfico deve ser construído com régua, onde que é o título do gráfico e se ele tem legenda ou não. Nesse caso, o gráfico deve ser montado à medida que as votações acontecem. Por exemplo, 3 pessoas que gostam de brincar de pique-pegue, então deve ser colocado aqui 3 pessoas. Depois, vamos supor, 3 alunos, um aluno gosta de amarelinha, deve ser colocado 1. E assim por diante, ó, os outros gostam de soltar pipa. De modo que eles vão relacionar a quantidade de pecinhas ao número que está indicando, né? E isso eles vão fazendo, né, à medida que a votação for acontecendo. Essa construção do gráfico deve acontecer à medida que for construindo o gráfico. À medida que o gráfico estiver construído, o quarto momento aqui é eles analisarem esse gráfico, né? Pode ser efetuado algumas perguntas para consolidação, para que eles possam fazer atividades matemáticas, como, por exemplo, quantos alunos gostam de pular corda, quantos gostam de amarelinha, qual brincadeira mais preferida da turma, quantos alunos gostam a mais soltar pipa do que de amarelinha. Aí eles vão ter que relacionar qual continha que eu vou fazer, de adição, de subtração, de multiplicação. Eu vou ter que somar, eu vou ter que relacionar os números, aonde. Então, assim, eles vão se apropriar do gráfico para poder contextualizar essas adições, subtrações e assim por diante.
Outra pergunta aqui que foi proposta é qual ou quais brincadeiras têm o número de alunos apenas pares? Então, aí nesse momento a professora vai poder introduzir também o que são números pares, né? O que são números ímpares. E lembrando também que as perguntas ficam a critério do professor e a nível dos alunos. O material dourado destina-se a atividades que auxiliam o ensino e aprendizagem do sistema de numeração decimal posicional e dos métodos para efetuar operações fundamentais, ou seja, algarismos. A professora, ao trabalhar com material dourado, deverá explicar aos alunos sobre as unidades, quantos necessitos para formar uma dezena e uma centena. Após a apresentação e exploração do material, a mesma faz representações no quadro, para que os educandos entendam como funciona o material. Após os alunos entenderem a sistematização do material, o educador promove um bingo, onde os alunos formam duplas e com uma cartela de bingo passa algumas adições e os mesmos usando o material dourado possa chegar ao resultado, marcando na cartela que possuem. Assim, os mesmos conseguem fazer operações de adição e até mesmo de subtração para que possam conseguir o resultado, usando o material dourado. Em nossa sequência didática, nós temos o material concreto Tangram. Ele pode ser feito com cartolina, com papel sulfite ou A4, que é a mesma coisa, ou com papel pardo ou algum outro tipo de papel mais firme. No nosso caso, ele foi feito com papel sulfite, folha A4. Essa atividade é para ser realizada com o primeiro ano do ensino fundamental. Inicialmente, a professora deverá apresentar o material aos alunos, explicar como ele é constituído. Vejamos. Ele é constituído por 2 triângulos grandes, um paralelogramo, 2 triângulos pequenos, um quadrado pequeno e um triângulo médio. Depois, falar sobre essas figuras com os alunos e deixar que eles tenham contato com o material e se socializem com ele, para que eles percebam e relacionem essas peças com objetos ou construções ou outras coisas à sua volta que é constituído por figuras geométricas. No segundo momento, entregar para cada aluno uma folha impressa com os moldes do Tangram. Uma folha como essa, para que eles recortem e montem as figuras representadas, cada uma de uma vez com o auxílio do professor, para que eles se familiarizem melhor com as peças e compreendam melhor os encaixes e as figuras representadas. No terceiro momento, pedir que os alunos embaralhem as peças do Tangram e depois montem um quadrado como no exemplo que temos aqui, Não precisa ser necessariamente nessa posição, nessa ordem as peças, mas deve formar um quadrado, usando a sua criatividade e seu raciocínio sem olhar na imagem. E no quarto momento, pedir que os alunos façam a montagem que quiserem usando a sua criatividade com o Tangram.